dias, e principalmente porque o mais importante não é quanto tempo de vida nós temos, mas quanto nós vivemos da nossa vida na presença de Deus. É isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Que Deus a abençoe. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 26 e depois o versículo 28. Gênesis é fácil, né? Gênesis 1, então. Dura quando aparece aí um Amós pelo meio do caminho, um Filemon, aí complica, né? Aleluia. Mas se você tiver dificuldade, Gênesis 1 vem antes de Gênesis 2. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O versículo 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Senhor, nós entregamos agora esta palavra diante de Ti, pedindo a Tua bênção e a condução do Teu Espírito Santo, para que esta palavra venha cair em terra fértil e produzir frutos a 30, 60, a 100 por um. Pai, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração, e também não há criatura alguma que esteja oculta aos teus olhos. Por isso nós pedimos que esta palavra nesta manhã venha produzir edificação, venha trazer vida neste lugar, transformação. A tua presença e a tua glória é o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Deus, sendo o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, a autoridade maior no universo, com relação ao planeta Terra, Deus delegou a autoridade, entregou a autoridade, o domínio, o governo da terra nas mãos do homem. Por isso que o Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Por isso a administração, o governo da terra foi entregue nas mãos do homem. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem é criação das mãos de Deus. O homem não é descendente do macaco. Se alguém quer ter um ancestral que é um macaco, problema seu. Os meus ancestrais sempre foram homens. Aleluia! Glória a Deus! Evolução é um erro científico que contradiz a própria lei da termodinâmica, que diz que tudo que não é organizado tende ao caos. Você não consegue deixar coisa alguma solta e esperar que por si só ela se organize. Tudo que você deixa solto, ela tende à deterioração e não à organização. Por isso seria impossível que houvesse uma explosão no começo de todas as coisas e sem que houvesse alguém para ordenar que as coisas fossem se organizando. Não, Deus criou todas as coisas e Deus criou também o homem. Aleluia.
Agora, o governo, a autoridade do homem sobre a terra estava condicionada à obediência do homem a Deus. Por isso que lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, depois que Deus forma o homem do pó da terra e dá-lhe o fôlego de vida e ele se torna alma vivente, então o homem passa a ser espírito e alma e corpo. E agora Deus planta um jardim lá no Éden e coloca todo tipo de árvore frutífera e árvore agradável à vista. Ou seja, Deus criou um lugar maravilhoso, extraordinário, onde não havia falta de coisa alguma, um lugar de abundância, e foi ali que Deus colocou o homem. E Deus também plantou nesse jardim duas árvores que são as que se destacam entre todas as árvores que Deus criou, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem ao primeiro homem, cujo nome era Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Observe que Deus diz o seguinte: Adão, a minha ordem para você é que você pode comer de tudo, mas dessa árvore você não come. Mas se você tomar a decisão de me desobedecer e comer desse fruto, você assuma a responsabilidade pelas consequências que virão. E se você comer, você vai morrer. Ali Deus não estava falando da morte física. Deus estava falando que se o homem entrasse em desobediência a Deus, então ele estaria separado de Deus, ele teria o seu relacionamento com Deus cortado. Depois disso, Deus vem e forma de uma costela do homem, ele forma a mulher. Agora, o primeiro casal está formado. Agora macho e fêmea os criou. Agora Adão está completo, está com a sua esposa, e os dois têm uma responsabilidade. Eles têm que governar o jardim, eles têm que cuidar do jardim. Depois eles deveriam gerar filhos, e a partir do Éden toda a face da terra seria povoada, e o homem, em obediência a Deus, a bênção de Deus estaria fluindo sobre a vida dele, e a terra seria um lugar maravilhoso, extraordinário para se viver. Mas quando nós vamos ao capítulo 3 de Gênesis, nós vamos encontrar uma tragédia que abalou não apenas o primeiro casal, uma tragédia que atingiu toda a humanidade. Diz a palavra do Senhor que a serpente era o mais astuto dos animais que Deus havia criado, e que o diabo entrou no corpo da serpente e foi tentar Eva, e disse assim: Deus falou para vocês que não é para comer dos frutos do jardim? E Eva falou: não, Deus falou que dos frutos nós podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dela não comereis e nem tocareis, porque no dia que comeres, vocês vão morrer. Deus não falou que não era para tocar, Deus falou que não era para comer. Quando Eva acrescenta algo à palavra de Deus, agora o diabo percebeu